Chegamos à nossa última aula de hidrostática, parte 4. Você está participando do nosso curso completo do IFRN em 100 videoaulas para Enem, vestibulares, militares, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí, que tem muita gente aí se interessando em fazer vestibulares, Enem e militares, ok? Então, qualquer dúvida você pode mandar direto no e-mail institucional ou fazer parte do nosso grupo de dúvidas aqui pelo WhatsApp. Na nossa parte 4, a gente complementa tudo que a gente já viu na parte 3. Então, continuando fazendo exercícios. Vamos lá comigo. Nossa questão 16 vem lá da Universidade Federal Fluminense. Recentemente, alguns cubanos tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Usaram um caminhão Chevrolet 1951, amarrando em vários tambores de óleos vazios, utilizados como flutuadores. A guarda costeira americana interceptou o caminhão próximo ao litoral da Flórida e todos os ocupantes foram mandados de volta para Cuba. Tá aí, gente, imagem real, física do dia a dia. Foram dados massa do caminhão, 1.560 kg, massa total dos tambores, 120 kg, volume total dos tambores, 2.400 litros, massa de cada um dos cubanos, né, uma média aí, 70 kg, e foi dada a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 kg por litro. Supondo que apenas os tambores são responsáveis pela flutuação de todo o sistema, é correto afirmar que o número máximo de cubanos que o caminhão-balsa poderia transportar é 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, ele quer saber o número máximo para não afundar. Muito bem, Carlos. Considerando que no limite da flutuação os tambores estarão totalmente submersos, para um pouco. Carlos, como é que eu vou achar o número máximo de cubanos? Quando você imagina, gente, que os tambores já atingiram o máximo do seu volume submerso, ou volume total. Porque depois que ele estiver totalmente submerso, o empuxo não aumenta mais, chegou ao limite. Percebeu? Então, para encontrar o número máximo de cubanos, suponha que todos os tambores estão submersos, já que eles são os responsáveis pela flutuação. Gostou da dica? O empuxo é igual ao peso do sistema. Sim, sim, porque está em equilíbrio. Primeira lei de Newton, empuxo, força que surge pela diferença de pressão, é igual ao peso total. Tambor, caminhão, cubano, seja o que for. Como não sabemos o número de cubanos, chamaremos de N, cada um com 70 kg. Então, se um cubano é 70, 2 é 70 vezes 2, 3, 70 vezes 3, N, 70 vezes N. Então, vamos montar. Empuxo igual ao peso do sistema. Qual é a expressão do empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Densidade do líquido vezes volume submerso vezes a gravidade. Peso do sistema, massa de todo mundo vezes a gravidade. De cara já corto a gravidade. E aí vem um detalhe importante. Professor, eu posso usar a densidade em quilograma por litro? Sim, se o volume submerso estiver em litro. Então preste atenção, apesar de ser no sistema internacional, em que a densidade deveria ser em quilograma por metro cúbico e o volume em metro cúbico, você pode usar quilograma por litro e litro, porque vai cortar litro com litro, como cortaria metro cúbico e metro cúbico. Percebeu porque você pode fazer isso? Então agora é só substituir os valores. Densidade do líquido, 1, que é a densidade da água, 1 kg por litro. O volume submerso dos tambores, 2.400 litros. Massa dos tambores foi dado na questão 120. Massa do caminhão foi dado na questão 1.560. E a massa dos cubanos, 70 vezes N, onde N é o número de cubanos, como a gente já explicou, tá? Então agora 2.400 é igual, somando tudo isso aqui, dá 120 com 1.560, 1.680 mais 70N. Passa agora, mula é igual a jumento, jumento é igual a mula, 1.680 mais 70N é 2.400. Passa 1.680 para o outro lado, 70N é 720. Ao dividir o número máximo de cubanos, na situação limite do volume submerso total dos tambores, 10,3 cubanos. Eu não consigo colocar 11 cubanos, gente. O máximo é 10,3. Então não pode botar 11. Tem que ser, mesmo que fosse 10,9, você não pode botar 11. Você não pode passar desse valor. Se não pode passar, em número inteiros, 10 é o número máximo de cubanos. Letra C. Aí, Carlos, toca aqui. Que questão maravilhosa física do dia a dia. E olha essa questão lindíssima da Unesp. Aí, preste atenção, questão lindíssima. A figura 1 mostra um corpo sólido, suspenso no ar.
em equilíbrio com a quantidade de areia numa balança de braços iguais. Então, gente, o peso dessa areia aqui é igual ao peso do corpo que está do outro lado. Na figura 2, o mesmo corpo está imerso no líquido e se precisou retirar 36 gramas de areia. Então, preste atenção. Quando esse corpo foi colocado em um líquido, alguém teve que tirar peso da areia daqui para restabelecer o equilíbrio. E esse peso da areia, gente, se refere à sua massa, que é 36 gramas, né? Tem uma relação entre peso e massa. Massa vezes gravidade é o peso. Entendi, Ricardo. Considerando que a gravidade é 10 e que 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos, lembre que tem uma aula de matemática minha em sistema métrico decimal em que a gente faz essa conversão do sistema de unidades. Mas eu posso adiantar, 1 metro tem 100 centímetros, 10 ao quadrado. Como é o cubo? 2 vezes 3, 6. Então, 10 a sexta centímetros cúbicos. Ele quer na letra A o impulso exercido pelo líquido sobre o sólido e na letra B a massa específica ou a densidade D do líquido em gramas por centímetro cúbico, sabendo que o volume do líquido que foi deslocado pelo corpo 30 centímetros cúbicos. Quando o corpo foi colocado, a água foi deslocada de 30 centímetros cúbicos. Vamos à solução. Atenção para a letra A que ele pede o empuxo. Leia comigo. Se 36 gramas de areia foram retirados ao se colocar o corpo no líquido, concluímos que o peso aliviado do corpo deve-se à presença do líquido que originou o empuxo sobre ele. Assim, o empuxo que o líquido exerce sobre o corpo corresponde ao peso da areia retirada. Olha para mim, gente. Para restabelecer o equilíbrio não foi tirado 36 gramas de areia. Por que a areia foi retirada? Por causa do líquido. E o que é que o líquido tem? Empuxo. Então o empuxo é igual ao peso equivalente a 36 gramas de areia, porque assim restabelece o equilíbrio. Entendi, Carlos. Bem simples. Como a massa da areia retirada foi 36 gramas, transformando em quilogramas para termos o resultado em Newton, grama para quilograma eu divido por 1000, né? 36 por 1000. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o empuxo sendo igual ao peso da areia retirada, massa vezes gravidade. Qual é a massa retirada? 36 sobre 1000 vezes a gravidade, que é 10. Isso me dá, cortando 0 com 0, 36 sobre 100 newtons, que é 0,36 newtons. Ou 36 vezes 10 a menos 2. Esse 100 aqui é 10 ao quadrado, gente. Quando ele sobe, fica 36 vezes 10 a menos 2. Achei o empuxo em newtons. Na letra B, gente, ele quer que você encontre a densidade do líquido, tá? Dentre o que ele perguntou na questão. Então, vamos lá, gente. O empuxo é densidade do líquido vezes volume submerso vezes a gravidade. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Agora, preste atenção. O empuxo é 36 vezes 10 a menos 2 newtons. O volume submerso, gente, é 30 centímetros cúbicos. Transformando para metro cúbico. Professor, não entendi não. Ele não está pedindo a densidade em grama por centímetro cúbico? Eu sei, gente. Só que quando você usa, atenção, momento importante agora, só que quando você usa o empuxo em Newton, você obriga as unidades a estarem no sistema internacional. Então, esse volume que está em centímetro cúbico, ele passa para metro cúbico. 30 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. A gravidade é 10. Como é que acha a densidade do líquido? Cara, como é que eu transformo de centímetro cúbico para metro cúbico? É o inverso. Se 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico, você inverte o expoente. 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, jogando na fórmula, isolando a densidade do líquido, que é o que ele quer, fica impulso pelo volume submerso vezes a gravidade. Quem é o impulso? 36 vezes 10 a menos 2. Quem é o volume submerso? 30 vezes 10 a menos 6. E quem é a gravidade? 10. Fazendo as contas com muito cuidado, não é? Aqui em cima eu vou dividir 36 por 30, dá 1,2, fica 10 a menos 2. E aqui embaixo, 10 a menos 6 vezes 10, conserva a base, soma os expoentes, menos 5. Passo 10 a menos 5 subindo, então ele passa 10 a quinta. Com menos 2 ficou 10 a terceira. Então a densidade do líquido é 1,2 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Só que ele pediu em grama por centímetro cúbico. Então, como é que transforma de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico?
está na primeira parte das nossas aulas de hidrostática. Você divide por 10 a terceira. Então, 1,2 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico equivale a 1,2 gramas por centímetro cúbico, que é a nossa resposta. Carlos, então eu tenho que ter muito cuidado em questões desse tipo. Tem que ter muito cuidado. Você observe que os 36 gramas de areia retirados deve equivaler, o peso dela equivale ao empuxo, porque é o peso, porque empuxo é uma força. Perfeito? Outro patamar essa questão, não é? E aí, gente, eu fui buscar lá na Universidade Estadual da Paraíba, onde tudo começou. Arquimedes foi quem começou a hidrostática, o teorema de Arquimedes, né, gente? Junto com Steven Pascal. Então eu quero muita atenção nessa questão exclusiva para você que eu adaptei. Vou fazer bem devagarinho. O princípio de Arquimedes tem manifestações e aplicações extremamente importantes. É este princípio que explica por que animais e pessoas nadam, enquanto objetos, tais como navio, navegam através de oceanos. O comportamento dos sólidos na água é um dos conhecimentos mais antigos do homem. Historicamente, Arquimedes, que viveu lá no século III a.C., formulou o princípio que levou seu nome, ou lei do empuxo, que permite entender-se como os corpos podem ou não flutuar. Quando recebeu a tarefa de determinar se uma coroa feita para o rei eram dois, de Siracusa, era de ouro puro ou se continha um metal menos nobre. Arquimedes chegou à solução do problema durante um banho e, após este, saiu pelado, pelas ruas de Siracusa gritando: Eureka, Eureka! Palavra grega que significa achei. Ele havia descoberto um meio de verificar se o rei fora ou não fora enganado. Com base nas informações do texto, observe na figura uma representação do raciocínio de Arquimedes para resolver o problema da coroa do rei de Siracusa. Então, só resumindo, o rei deu uma certa quantidade de ouro para um ouvires, né, que chama, fazer lá a coroa de ouro. Só que quando o rei recebeu a mesma massa, o mesmo peso que entregou, agora na forma de uma coroa, ele notou uma cor diferente. Ele disse: rapaz, será que eu fui enganado? Será que o cara trocou ouro por prata, ou bronze, alguma coisa? E isso foi que Arquimedes teve que descobrir, tá bom? Então, qual foi o experimento de Arquimedes? Esse foi o raciocínio dele, né? Então, vamos ver como foi o raciocínio dele. Ele colocou a coroa, que supostamente era de ouro, suspensa no ar por um dinamômetro e verificou uma leitura de 8 newtons. Então, ele colocou a coroa aqui e verificou que o peso dela era 8 newtons. Veja que eu estou falando de peso dela porque está no ar. A indicação do dinamômetro é o próprio peso da coroa. E depois, gente, ele colocou essa mesma coroa de 8 newtons em água. Aí verificou que o dinamômetro não marcou mais 8, marcou 7,5. A gente sabe que isso acontece porque teve um aliviamento do peso devido ao empuxo, né? Então, o que é que tem de diferença entre 8 newtons e 7,5? Será que é o empuxo? Sabendo que a densidade da água é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico e a gravidade é 10, vamos responder. Lembra que é uma questão discussível, o Enem está com isso, né? Ele quer o valor do empuxo, depois ele quer o valor do volume da coroa e, finalmente, a conclusão da situação do rei. Determine a densidade da coroa e se o cara deve morrer ou não, né? Porque se o cara enganou o rei, né? Naquela época, diga aí, ele deu que a densidade do ouro é 20 gramas por centímetro cúbico e a densidade da prata 10 gramas por centímetro cúbico. Então vamos fazer a questão bem devagar. Gente, essa primeira parte você já sabia que era 0,5, mas eu vou fazer detalhadamente. Então no ar, gente, o peso da coroa é a própria indicação do dinamômetro. T1 é igual ao peso da coroa, então peso da coroa é a indicação do dinamômetro. Já sabemos que o peso da coroa é 8 newtons, porque o dinamômetro registra o peso do corpo mesmo quando está no ar, já que a gente despreza o empuxo do ar. Então já sei que o peso da coroa é 8. Então agora eu vou pegar a situação na água. Na água, a indicação do dinamômetro, que era T1, muda para T2, que eu não sei qual é. Com o empuxo, tem que dar igual ao peso. Então agora, isolando o empuxo, já que T2 mais empuxo é igual ao peso, terei que empuxo é igual ao peso da coroa menos T2. Não, Carlos, você tem a indicação do dinamômetro. Ah, é verdade, gente. T2 é 7,5. Como o peso da coroa eu já achei aqui, 8, então eu já sabia. Gente, seja sincero comigo, não precisava fazer isso, né, gente? Se no ar é 8 e na água a indicação é 7,5, o que é que tem de diferente? 0,5. Devido à água, é o empuxo. Lembra da questão das 36 gramas de areia retirada? É o empuxo que tem de diferente.
O empuxo, então, é 0,5 newtons. A partir do empuxo, eu consigo calcular o volume da coroa. Aí, olha o detalhe. O empuxo é 0,5, a gravidade é 10 e a densidade do líquido, que tem que ser em quilograma por metro cúbico, porque o empuxo é em newton. Então, substituindo aí a fórmula, o empuxo é devagar, né? Densidade do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. Isola o volume submerso. Empuxo dividido por densidade do líquido vezes gravidade. O empuxo é 0,5. A densidade do líquido é 10 a terceira e a gravidade é 10. Então fica 0,5 dividido por 10 a quarta. O 10 a quarta sobe 0,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Lembre que eu posso andar com a vírgula para a direita e o expoente para a esquerda. Isso me daria 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Como já vimos na questão anterior, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 a sexta, porque o metro tem 10 ao quadrado de centímetros. Como é o cubo, 2 vezes 3, 6. Multiplicando por 10 a sexta, isso me dá 50, porque 5 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a sexta, 50 centímetros cúbicos é o volume submerso da coroa. E eu uso esse volume submerso em centímetros cúbicos por quê, gente? Porque para comparar a densidade da coroa com o ouro e da prata, que é em gramas por centímetro cúbico, eu transformei o volume para centímetro cúbico. Aqui é 50 centímetros cúbicos, tá? Ajeite aí, produção. Então, a densidade da coroa é massa sobre o seu volume. A massa dela é 800 gramas. Oxe, professor, não entendi. Por que a massa da coroa é 800 gramas? Galera, olha para mim. Vamos fazer de cabeça. O empuxo de 8 newtons é massa vezes gravidade, né? 8 é igual a m vezes 10. Passo 10 dividindo. A massa dá 0,8 quilogramas. Entendeu, gente? 0,8 quilogramas, porque quando você multiplica por 10 dá 8 newtons. Então, essa massa aqui de 800 gramas, eu fiz um pouco rápido, veio de 0,8 quilogramas. 1 quilograma não tem 1000 gramas, então 0,8 vezes 10 vezes 1000. 800 gramas é a massa da coroa. Então, a densidade dela vai ser 800 dividido por 50, 16 gramas por centímetro cúbico. Aí eu pergunto a você, se essa densidade é diferente da densidade do ouro, que é 20, e da prata, que é 10, então, gente, o rei foi enganado. Então, por que é que o cara vai provavelmente morrer? Porque a densidade da coroa encontrada por Arquimedes usando o empuxo não bateu com a densidade do ouro, que foi o material que o Ovíris recebeu. Então, o cara vai ser morto. E aí eu deixo como exercício, gente, para você encontrar dentre os 800 gramas quanto foi de ouro e quanto foi de prata. Tá certo? Fica como exercício. Vou dar uma dica. Você sabe que a massa do ouro mais a massa da prata tem que dar 800 gramas, porque eu já sei que não é de ouro e o material que foi misturado provavelmente é prata. Eu estou supondo isso. E o volume de ouro mais o volume da prata tem que dar 50 centímetros cúbicos. Então, para resolver esse sistema, apenas lembre que volume é massa sobre densidade. Vou deixar você fazer, tá certo? Qualquer dúvida, pode mandar aqui para o WhatsApp que eu lhe mando a solução detalhada, tá? Eu mando rapidinho para você. Quando você resolver, gente, dos 800 gramas que o rei deu, 600 gramas ele usou de ouro e roubou 200, substituindo o ouro por prata. Tá aí as respostas da questão, tá? O empuxo é 0,5 newtons, o volume da coroa é 50 centímetros cúbicos e a densidade da coroa é 16 gramas por centímetro cúbico. Não é de ouro puro, porque a densidade do ouro é 20. Gostou da questão? Retome só para que a massa, você entender que a massa é 800 gramas, né? Porque o empuxo sendo 8 newtons, você acha a massa 0,8 quilos e transforma para grama. Tá bom? Fiz um pouquinho rápido, mas qualquer dúvida você manda aí para mim, tá? Sensacional essa questão lá da UEPB, que foi as origens dos estudos da hidrostática. E agora, gente, a gente vai para uma questão que eu particularmente acho muito interessante. Essa questão lá de Pernambuco. Duas esferas de mesmo raio, então elas têm mesmo volume, porque o volume só depende do raio, né? De uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Já tínhamos discutido isso na parte 3. Mas ela tem massas diferentes, gente. A tem massa de 0,5 kg e B tem massa de 0,3 kg. Elas estão presas por um fio fino, que não estica, e de massa desprezível, tá? Então, as duas esferas de massas diferentes estão flutuando em um líquido presas por um fio. Você sacou isso, né? As esferas encontram-se em repouso, ó, confirmando o que eu falei, em um líquido.
determina o empuxo exercido pelo líquido sobre cada esfera. Então, pelas alternativas, gente, ele está dizendo que o empuxo é o mesmo. E é mesmo. Porque a gente já sabe que o empuxo é a densidade do líquido, que é o mesmo, vezes o volume submerso, que é o mesmo, elas têm o mesmo raio, pela gravidade, que é a mesma. Como é que a gente acha esse empuxo, cara? Então, vamos primeiramente representar as forças. Você já assistiu nossas 4 aulas de leis de Newton, gente, no canal? Maravilhosas, né? Representação de forças. Então, vamos lá. Como o sistema composto pelas esferas está em equilíbrio, a força resultante será nula em cada esfera, né? Então, pegando aí a esfera B e a esfera A. Lembre que a atração é sempre de dentro para fora. Então, existe uma atração descendo aqui na esfera B e uma atração subindo na esfera A, né? Toda vida que tiver um fio, gente, lembre, a força que o fio faz no corpo é de dentro do corpo para fora. Então, já sei que aqui a atração é para baixo, na esfera B, o peso sempre para baixo e o empuxo é para cima, porque o líquido sempre faz uma força para cima. Na de baixo, tração para cima, empuxo para cima e o peso de ar para baixo. Tá certo? Qual a condição de equilíbrio para cada esfera? Vamos lá, esfera B, empuxo é igual a tração mais o peso dela. Para a esfera A, tração mais empuxo é igual ao peso da esfera A. Vamos isolar a tração aqui na esfera B, empuxo menos o peso da esfera B. Isolando a tração na esfera A, tração é o peso de A menos o empuxo. Só que a tração é a mesma, que é o mesmo fio, né? Então eu vou dizer que o empuxo menos PB, que é a tração na esfera B, é igual ao peso de A menos o empuxo, que é a tração na esfera A. Como são iguais, ficou assim. Aí olha só que interessante. Esse menos empuxo passa positivo e menos PB passa positivo. Então, empuxo mais empuxo é igual peso de A mais peso de B. Os pesos são diferentes porque eles têm massas diferentes, né? Então, ficou que 2 vezes o empuxo é o peso de A mais peso de B. Olha só, gente, isolando o empuxo, peso de A mais peso de B sobre 2. Então, de cara, quando você pegar uma questão dessa, você já pode decorar que o empuxo é a média aritmética dos pesos. Legal? O que é o peso? Massa vezes gravidade. Então, para a esfera A, massa de A vezes gravidade. Para a esfera B, massa de B vezes a gravidade. A massa de A é 0,5, gravidade é 10. A massa de B é 0,3, gravidade é 10. 0,5 vezes 10 é 5. 0,3 vezes 10 é 3. 5 mais 3, 8, dividido por 2. O empuxo, que é o mesmo nas duas esferas, vale 4 newtons, letra B de bola. Que questão top! Sou seu fã. Gente, questão número 20, questão muito, mas de muita incidência, principalmente em Olimpíadas de Física, colégios militares. É uma questão interessante porque mistura leis de Newton com empuxo, tá bom? Isso não inviabiliza dela cair no Enem, viu? Então vou fazer bem devagarinho, a gente vai precisar um pouquinho de matemática também. No interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,4 metros. A aresta é o lado do cubo. Já vou adiantar. Você sabe como é que se calcula o volume de um cubo? É o lado elevado ao cubo. Porque o cubo ele tem todos os lados iguais. Comprimento, largura e altura. Então, se eu quiser calcular o volume desse cubo, eu vou fazer isso, mas estou adiantando. Eu pego 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Ok? Ou 0,4 ao cubo. E deu a massa dele, gente, 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível que está fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. Então, a gente está se referindo, gente, a esse primeiro desenho aqui. Não tem água, tá? Aí, olha só, gente, parece que vão botar água, né? Vamos acompanhar a leitura da questão agora. Vai botar água, quer ver? Ó? Vamos lá. A mola está presa ao cubo no centro de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros. Então, ainda é na primeira situação, gente. O cubo deforma essa mola de 5 centímetros na situação ainda sem água. Em seguida, a água vem agora. Coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio com metade do seu volume submerso. Então, lembre, gente, para calcular o empuxo, eu só preciso do volume submerso, da densidade do líquido e da gravidade. Sabendo que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, ele quer saber, gente, de quanto será a nova deformação da mola. Sem água era 5 centímetros. E com água, o empuxo alivia um pouco, né? A força da mola vai ser menor, né, gente? A deformação da mola, menor que 5.
As alternativas confirmam, gente. Ah, professor, não entendi não, porque a deformação é menor. É porque com a presença da água, gente, a mola é aliviada a sua deformação. Fica menos de 5. Que o empuxo alivia o peso que está puxando. Carlão, acho que eu entendi. Mas vamos fazer devagarinho, sem pressa. A primeira coisa que eu preciso fazer, gente, para encontrar nova deformação, eu preciso da constante elástica da mola. Esse é um detalhe interessante. Por que eu preciso da constante elástica da mola? Porque a força elástica depende da constante elástica e da deformação. Então, bora. Na situação da esquerda, no recipiente sem água, o cubo estando em equilíbrio, se ele está em equilíbrio, gente, força resultante sobre ele é zero. A força elástica é igual ao seu peso. A gente já viu isso nas aulas de leis de Newton, né? Força elástica é igual ao seu peso. Ora, eu tenho uma massa e tenho uma gravidade. E eu tenho uma deformação. Então vai ser fácil achar a constante elástica. Só que lembre, sistema internacional, gente, nós não podemos trabalhar com x em centímetro. Tem que ser em metro. Como é que eu transformo centímetro para metro, hein, gente? Um metro tem 100 centímetros. 5 sobre 100, né? Então, força elástica igual ao peso, bora comigo? K vezes x é igual a massa vezes gravidade. K vezes, quem é o x? A deformação da mola. 5 sobre 100. Quem é a massa? 40. E quem é a gravidade? 10. Então, agora eu vou pegar esse 100, vou passar para o outro lado aqui, né? Então, 5K vai ficar 400, 40 vezes 10 é 400, vezes 100. Então, ficou 5K igual a 40 mil. 5 dividindo agora, constante elástica da mola, que não muda, a mola não mudou, ela só foi colocada em água, é 8.000 newtons por metro. Aí eu pergunto a você, eu vou precisar usar essa constante elástica para achar a nova deformação? Sim. Abração para o meu amigo Antônio, Belém do Pará. Estava em Brasília, né, Antônio? Gravando essa aula para você hoje também, viu, meu amigo? Cálculo da nova deformação da mola. No recipiente com a água, gente, o cubo agora, estando em equilíbrio, submetido a 3 forças. Além da força elástica e do peso, apareceu o empuxo. Cara. Então, como é que eu vou achar a nova deformação, o x? Equilíbrio do cubo, gente. Forças para cima, força elástica, empuxo. Mas, cara, por que a força elástica é para cima? O cubo deforma a mola devolve sobre o cubo, terceira lei de Newton, para cima. Ah, entendi. Terceira lei de Newton, é sobre o cubo. Ele puxa a mola para baixo, a mola puxa o cubo para cima. A massa do cubo é 40, a gravidade é 10, ele quer a nova deformação. Ó, lembra que a aresta do cubo é 0,4? Se eu botar em notação científica, 4 vezes 10 é menos 1. Isso é opcional, tá, gente? O volume submerso, cuidado, gente, é a metade do volume do cubo. Por quê? Porque ele só ficou com a metade submerso. Eita, danado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O K é 8.000, que nós achamos, e a densidade do líquido, que é a água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, a primeira coisa, gente, é a gente calcular o volume submerso. Metade do volume do cubo. O volume do cubo, como a gente já disse, gente, é a aresta ao cubo, né? Lado vezes comprimento vezes altura. Eu estou botando em notação científica para evitar vírgula, mas poderia fazer 0,4 ao cubo, tá? Então, 4 vezes 10 a menos 1 metros ao cubo, isso dá 4 ao cubo é 64, menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o volume submerso é a metade do volume do cubo, que é isso aqui, ó. A metade disso dá 32 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, tem o volume submerso. E por que ele é importante, gente? Porque ele tem a ver com o empuxo, né? Então, usando de novo a primeira lei de Newton, empuxo mais força elástica é igual ao peso. Força elástica, Carlão cheiroso. Brincadeira, brincadeira. O K é 8.000, a deformação é X. Densidade do líquido, 10 a terceira. Volume submerso, acabei de encontrar, 32 vezes 10 a menos 3. Gravidade é 10. A massa é 40 e a gravidade é 10. Cuidado com as continhas, viu, gente? Então, esse aqui dá 8.000 vezes x. Aqui, ó, 10 a terceira corta com 10 a menos 3. 32 vezes 10 é 320. E 40 vezes 10 é 400. Vamos passar agora para o outro lado, 320. 8.000 vezes x é 400 menos 320, que é 80. Passa 8.000 dividindo. Isso dá 1 sobre 100 metros quando eu simplifico, né? Corto um zero com zero. 8 sobre 100, a dividir por 8. Escrever assim é melhor, gente, porque ele pediu em centímetro. 1 sobre 100 metros, metro para centímetro, eu multiplico por 100. 1 sobre 100 multiplicado por 100 dá 1 centímetro, portanto, letra E. Chuvas de bênção para você. Que questão maravilhosa. Revise, viu, gente? Questão muito boa para você treinar a sua matemática básica e também
a primeira lei de Newton. E chegamos agora a uma questão do pessoal da terra que eu amo. Fortaleza, lindo, lindo, lindo. Gente, pessoal de Fortaleza, ó, beijão para vocês. Meu amigo Tiago, meu amigo Vladson, chegando por lá agora, né? A figura 1 mostra um cilindro de altura H, pendurado por um fio a um medidor de tensão, M. O cilindro está no interior de um tanque, que está sendo cheio de água pela torneira L. A figura 2 mostra como a leitura da tensão, medida em newtons, registrada pelo medidor, varia com a altura y, que é medida em centímetros, da superfície livre da água no tanque. Vixe, Carlos, como é confuso. Gente, eu preciso que você, olhando para a questão, vendo o gráfico, leia novamente. Eu vou deixar você fazer isso, tá certo? Com muita calma. Ele quer que você calcule o peso do cilindro, depois ele quer que você calcule a altura H do cilindro e finalmente na letra C, mais uma questão discursiva, Enem vai trazer questões discursivas, o empuxo da água sobre o cilindro depois que ele estiver completamente mergulhado. Você entendeu as 3 perguntas? Vamos analisar a questão com calma. Gente, você já leu, né? Vou confiar em você. Y, gente, é a distância da superfície livre da água até o fundo do recipiente. Então, quando eu tenho y igual a 0, a tensão é igual ao próprio peso do cilindro, porque não tem água. Ah, não entendi. Gente, traga essa água aqui lá para o fundo. Ó, então não tem empuxo sobre o cilindro. O cilindro não está dentro d'água. Não, professor, ele está dentro d'água aqui. Calma, calma. Você leu no enunciado. Y é a distância da superfície livre da água até o fundo. O cilindro sempre vai continuar nessa posição, ele está preso. Então, se o Y for 0, não tem água atuando sobre ele. Está lá embaixo, gente. Nem começou a ter água ainda. Ah, então a leitura é 300. Então você já conclui, né, gente, que a atração é o próprio peso do cilindro. Agora observe, gente, que à medida que o Y vai subindo, vai chegar uma hora em que a tração começa a diminuir. Então, peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Então, até y igual a 40, a água não atingiu o cilindro, porque continuou sendo 300. A partir de y igual a 40, você concorda que a água começa a atingir o cilindro e vai exercer um empuxo sobre ele? É porque a tração está diminuindo. Então, em outras palavras, a partir de y igual a 40, gente, a água atingiu o cilindro. E quando ela chegar na face superior em 80, a indicação da tração fica constante a partir desse momento. Lembre, gente, que só vai haver alteração da tração no dinamômetro quando a água vai percorrendo o corpo do cilindro. Porque quando não tem volume submerso, a tração é 300, e à medida que vai tendo volume submerso, o empuxo vai aumentando, porque ele aumenta com o volume submerso, de modo que a leitura vai diminuindo. Depois que ele estiver totalmente submerso, o empuxo não aumenta mais e a indicação do dinamômetro menor agora, porque tem um empuxo ajudando, caiu para 100. Ai, Carlos, entendi nada que você falou. Calma, isso foi apenas a explicação geral. Agora a gente vai detalhar bem devagarinho, tá bom? Ah, eu acho que agora está um pouquinho melhor. Então vamos lá, gente, olhando com muito cuidado agora. Dá uma pausa, né, gente, no vídeo. Você não precisa se aperrear, não. Dá uma pausa no vídeo, vamos analisar o que está acontecendo passo a passo. Eu vou até crescer um pouquinho mais aqui para lhe ajudar, tá bom? Ó, tá vendo aqui? Eu já estou aqui, ó. Cresci aqui para você. Então vamos lá, gente, ó. Até o ponto A, a água não atingiu ainda o cilindro. Quando chega exatamente no ponto A, ó, a água está no nível inferior do cilindro. Então, o que é que eu estou querendo dizer, gente? De y0 até y40 não teve empuxo sobre o cilindro. Mas por que não? Porque a tração não mudou. Então, o dinamômetro ficou marcando o peso do cilindro, porque não tem água sobre ele para dar empuxo. Então, a tração é igual ao peso. Então, até o ponto a água ainda não atingiu o cilindro. Agora, o que a gente precisa compreender é o que é que acontece depois de A. A água começa a se mover ao longo do cilindro. Então, esse ponto B aqui, gente, que eu vou representar como a metade da altura do cilindro, mas por que metade? Segura um pouquinho. Quando ele for a 60, ó, quando o Y é 60, gente, a indicação da tração é 200. Então, me diga, por que é que mudou de 300 para 200? Porque o empuxo está ajudando aqui, né?
A gente já arrisca dizer que o empuxo aí é 100? Ai, calma. Não, calma. Se antes a indicação do dinamômetro era 300 e agora é 200, o que é que mudou? Metade do cilindro com água. Então o empuxo deve ser 100. Então quando o Y é 60, né? E quando a gente atinge o ponto C, gente, que é outro ponto muito importante, o Y é 80 agora, tá vendo? Então o Y sendo 80, a partir daqui ele já está totalmente submerso, porque a tração continua a mesma depois. Então veja, a tração começa em 300 quando não tem água nenhuma sobre o corpo do cilindro e termina em 100 quando o cilindro estiver totalmente submerso. Tá. Y40, ponto A, entendi. Y60, ponto B, que é esse aqui. E Y80, ponto C, que é este aqui. Acho que eu compreendi. Então agora vamos lá, responder a questão. Letra A, o peso do cilindro. Ou seja, a gente já tinha dito no começo da questão que era 300, percebeu? Porque o peso do cilindro é a própria indicação da tração quando ainda a água não chegou. Lembre que o empuxo exercido pelo ar é praticamente zero, né, gente? A densidade do ar é muito pequena. Carlos, acho que eu entendi aí. Então, na letra A, o peso do cilindro é a própria indicação quando a água não atingiu 300 newtons. Eu vou fazer a letra B com o último desenho. Opa, como assim o último desenho? Galera, preste atenção. 40 centímetros não tinha água, lembra? 80 centímetros está totalmente submerso. Então, olha para cá, dá um foco aqui para mim, dá um foco aqui para mim. Gente, se aqui é 80 e esse nível aqui até o inferior é 40, qual vai ser a altura do cilindro? A diferença entre o Y quando ele está totalmente submerso, que é 80, e quando ele está iniciando a subida da água na sua face inferior, que é 40. Então daqui você vê que 40 mais a altura do cilindro tem que ser 80. Então passo 40 para o outro lado, a altura do cilindro é 40 centímetros. E finalmente, a letra C. Carlos, puxa 200. Parabéns, gente. O empuxo da água sobre o cilindro depois que ele estiver completamente mergulhado. Vamos ler bem devagarinho. Entre o ponto A, onde não tem água, 300 newtons, cilindro totalmente fora da água, e o ponto C, cilindro totalmente dentro da água, em que a tração é 100 newtons, existe uma diferença de 200 newtons. Então sempre pense assim, o que é que tem de diferente entre a primeira e a última figura? Água totalmente submergindo o cilindro. Então, o empuxo é a diferença das indicações, 200 newtons. Porque antes não tinha água e depois tem água, a diferença é o empuxo. Muito bem. E aí, gente, o empuxo é 200. Terminei a questão. A grande questão é por que é que o gráfico é uma reta, né? Por que é que o gráfico é uma reta? Deixa eu voltar, né? Por que é que o gráfico é uma reta decrescendo? A gente poderia ampliar um pouco mais essa ideia fazendo o seguinte, gente. Em qualquer situação, enquanto tem água, o empuxo mais a tração é igual ao peso. Então, como o gráfico é da tração pelo y, a tração é peso menos empuxo. Mas empuxo não é devagar, é devagar. Densidade do líquido vezes submerso, vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Só que o volume é a área vezes a altura que está submerso. Gente, isso é uma função do primeiro grau. Estou avançando, né? Função polinomial do primeiro grau. A tração faz o papel do y e o h faz o papel do x. Não é um jeitão de uma função do primeiro grau decrescente por causa do menos? Caramba, show! Respostas da questão. Peso do cilindro 300, altura 40 centímetros e o empuxo 200 newtons. Ai, Carlão, show demais! Bom demais, minha gente! E aí, gostou de hidrostática? 4 aulas maravilhosas, 21 questões e com muita teoria, tá bom? Então desejo a você, com essa paisagem linda, muitas felicidades no dia de hoje. Valeu, galera!